Olá, uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Conecta TMC aqui em São Paulo. Mais uma vez aqui em São Paulo, nessa cidade que reúne debates, assuntos, discussões importantes, oportunidades e assuntos que movimentam o Brasil. É por isso que estamos aqui com autoridades, lideranças, empresários, profissionais da comunicação, especialistas, para a gente discutir temas que são de extrema relevância no nosso cotidiano, que são inteligência artificial e também emprego. É um debate muito importante, principalmente num ano eleitoral marcado aí por várias campanhas, redes sociais, muita gente utilizando as redes sociais, e a inteligência artificial vem também com benefícios e também com preocupação. Nós, como especialistas, comunicadores, lideranças, autoridades, estamos aqui para combater fake news, deepfakes e para falar sobre também os riscos digitais que esse avanço tecnológico pode oferecer. Por isso que é importante um debate como esse, com esse tema em foco. E a TMC está conectada nesse momento, unindo informação, inovação e tecnologia para alcançar diferentes públicos com assuntos diferentes, levando para cada um de vocês a informação que importa. Então, que esse encontro seja um encontro de ideias, conhecimento e construção de novos caminhos. Sejam todos muito bem-vindos. E agora nós vamos assistir a um vídeo institucional da TMC. Quando foi que paramos de olhar para o mundo como ele realmente é e viver preso nas mesmas opiniões? Quando foi que o mundo se tornou só o que cabe no nosso feed? Mas existe um jeito de sair da bolha e voltar a se conectar com o que realmente acontece no mundo. Saia da bolha. Informação, conteúdo verificado e fatos relevantes em tempo real é na TMC. E chegou o momento, então, da gente acompanhar o Conecta TMC, realizado para unir pessoas e ideias num debate democrático. E como o foco desta noite é inteligência artificial e também emprego, o nosso primeiro painel traz o seguinte tema: como a inteligência artificial está transformando profissões e criando novas oportunidades. E aí, para debater esse assunto, eu convido ao palco Fábio Coelho, presidente do Google Brasil e vice-presidente da Google Incorporate. E também Alexandra Belo Mendonça, Account Strategy Director Retail e CPG Salesforce. E Ricardo Cavallini, Global Faculty na Singularity University. E para conduzir o painel, convidamos Joana Treptow, da TMC, apresentadora do TMC 360. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, obrigada. Gente, muito boa noite. Obrigada, Fernanda. Obrigada a todos pela presença. Muito feliz em estar aqui em um evento tão especial como o Conecta TMC. A gente comemorou 10 meses de TMC. Ontem? Foi ontem? Dia 13. Ai, não, foi semana passada, verdade. A gente está quase comemorando um ano. E quando a gente olha para trás, nossa, quanta coisa aconteceu e quanta coisa ainda vai acontecer. Então, realmente, fico muito feliz por estar aqui com vocês. E agora, para falar sobre inteligência artificial e emprego. Quando a gente fala sobre inteligência artificial, às vezes a gente cai em umas conversas que são um pouco mais do mesmo. Então, ainda tem muito aquela pergunta, será que a inteligência artificial vai roubar meu emprego? Mas isso já é coisa do passado. Então, primeiro, a gente não sabia exatamente o que ia acontecer. Depois, quem trabalhava com tecnologia, quem estava antenado, já sabia o que estava acontecendo e as pessoas começaram a correr atrás. Agora, todos já estamos por dentro do que está acontecendo e estamos todos tentando nos entender, nos encaixar. E eu queria trazer aqui uma provocação, que foi uma notícia que eu vi, que a gente trouxe
no TMC levou, no TMC 360, nosso jornal matinal no TMC, que é sobre postos de trabalho que estão voltando depois de terem sido extinguidos por conta da inteligência artificial. Então, inteligência artificial é um conceito muito amplo, a gente fala de várias tecnologias e há muitos movimentos quando a gente pensa em inteligência artificial. Eu queria entender se esse movimento, então, começando pela provocação, começando pelas empresas que voltaram a contratar, como, por exemplo, eu trouxe aqui a Ford, 350 engenheiros, depois de ter achado que dava para ficar só com inteligência artificial. Commonwealth Bank recontratou atendente, depois que o assistente de voz aumentou reclamações em vez de reduzir. A IBM resolveu 94% dos chamados de RH com IA, travou nos 6% que envolviam justamente o quê? Julgamento ético. E anunciou que vai triplicar a contratação de nível de entrada nos Estados Unidos. Então, tem algumas empresas. Eu queria começar com uma pergunta para todos. Isso daí, esse movimento, é a bolha da inteligência artificial estourando? É um mercado ainda aprendendo, ainda se adaptando, porque faz sentido você fazer movimento para cá, movimento para lá? Ou isso daí é uma conta que iria chegar? Bom, Joana, boa noite. Boa noite aos colegas aqui palestrantes, ao Ricardo, à Alexandra. Quanto tempo, né? Boa noite a todos os presentes. Eu sou o Fábio Coelho, lá do Google. E eu não tenho resposta para você, não. Acho que cada uma empresa tem uma realidade tão diferente. Cada uma dessas empresas, Joana, pode estar num momento de necessidade de recontratar. Mas, se você olhar o agregado de pessoas, eu queria voltar no tempo, 40 anos, eu me formei em 85, tá? Não tinha internet, não tinha nada disso. Em 1983, 82, eu tinha 18 anos. E o que aconteceu foi o seguinte, eu fui abrir minha conta bancária para o meu primeiro estágio. Na verdade, tinha um pouquinho menos de 18 anos, meu pai foi comigo. E, naquele momento, tinha uma fila enorme numa agência do Bradesco, porque havia uma greve ali no centro da cidade do Rio de Janeiro, na rua Uruguaiana, que o pessoal estava organizando, estava protestando contra a chegada das ATMs ao Brasil. Falava que aquilo ia destruir o emprego do caixa eletrônico, que as ATMs e o sistema do banco 24 horas e tudo aquilo. Naquela época, se a gente avançar praticamente 45 anos, a gente vai ver que hoje o desemprego é menor do que era naquela época. Então, o que acontece num processo de criação e destruição de emprego, com tantos aspectos micros sendo considerados, é o seguinte, a realidade é que todo o processo repetitivo ele pode ser substituído por máquina. Chega num ponto tal que existe uma complementaridade, nós todos somos complementados pelas máquinas hoje o tempo todo, mas são máquinas periféricas da gente. Um dia elas até podem deixar de ser periféricas e a gente começa a ter sensores, a gente começa a ter indústrias novas aparecendo. Então, olhar para empresas atuais esporadicamente, eu acho que não compõe uma amostra suficiente para entender o que vai acontecer nos próximos anos. A primeira coisa que vai acontecer, um aumento enorme de produtividade advindo da inteligência artificial. Essa produtividade vai gerar abundância em coisas que são relevantes para o planeta, para a sociedade, para o humano, que evoluiu de uma sociedade de consumo, de produção, de produtos que ficaram mais industrializados a partir do começo do século XX. Os grandes inventores, especialmente americanos, né, a gente começou a ter produção de comida, aparecimento da geladeira, mulher emancipada, chegada no mercado de trabalho, que é um processo que começou lá atrás, eu estou falando do século XX, começou lá atrás, há 6 mil anos atrás, quando a gente começou a plantar. O plantio gerou o aparecimento das cidades, que eram postos de troca, que eram as vilas, que viraram cidades. Depois, com isso aí, nós começamos a ter que entender matemática para entender quando se plantar. Depois, a gente começou a tentar viajar para conhecer outros lugares e começou o aparecimento do entendimento como é que você tinha um astrolábio lá no teu querido Portugal, para a gente fazer coisas, poder sair de lá e chegar a outras partes do mundo. Ou seja, a tecnologia que está aí, ela é uma tecnologia feita para empoderar. Agora, você pode ter uma visão distópica ou uma visão utópica do mundo. Eu vejo muito das indústrias impactadas pela tecnologia, elas podem ter, e eu entendo isso aí, que pessoas podem ter visões distópicas, que o mundo vai acabar, que as máquinas vão fazer isso. Eu não concordo com isso. Eu acho que a tecnologia ela serve para você resolver grandes problemas e gerar abundância. Hoje, todos nós aqui queremos viver mais, viver melhor, com menos doença. E se você faz uma análise de 250 anos, você vai ver que a gente hoje vive num planeta que tem menos guerra, tem menos gente analfabeta, tem mais crianças que nascem
em relação à mortalidade infantil, ela foi reduzida. Logicamente, as pessoas hoje têm menos filhos, as pessoas vivem muito mais. A gente está vivendo num planeta hoje que, em teoria, ele está melhor do que há 200 anos atrás. Mas se a gente faz um corte no curtíssimo prazo, a gente começa a ver o seguinte: tem mais violência, talvez tenha mais violência reportada. Você tem, logicamente, a gente tem câmeras na cidade de São Paulo inteira aqui, porque é o maior tipo de roubo que tem, é furto e roubo de celular. Então, a questão do emprego, voltando agora para responder a tua pergunta, essas empresas estão voltando a contratar. Eu acho que o que vai acontecer vai ser um deslocamento de alguns tipos de função que vão ser automatizados. Ao longo do tempo, você tem uma complementação, as pessoas vão ficar super eficientes, vão ficar mais eficientes ainda. Profissionais mais eficientes são profissionais que vão ser mais valorizados. Nós vamos ter mais negócios. O empreendedorismo ficou mais forte na última década, nos últimos 15 anos. A capacidade das startups funcionarem, né, no Brasil e no mundo para resolver determinados problemas que até antes eles pertenciam a pequenas companhias. A mídia se transforma. A mídia antes ela pertencia a alguns poucos grupos com muito poder. Aquilo se definia como verdade na época. Hoje você tem uma mídia extremamente pulverizada e fragmentada, inclusive com a presença social de indivíduos na mídia. Então, eu acho que a gente está entrando numa época nova, onde você vai ter IA para eficiência de negócios, que é o primeiro estágio, mais produtividade. Você vai ter um segundo estágio, que é IA para a gente melhorar processos e inovar nos processos existentes. E, finalmente, você vai ter uma IA que já acontece hoje em algumas empresas, que são as grandes empresas, os grandes hyperscalers, que tem a ver com a IA, que ela gera a invenção de coisas novas. A gente poderia, quem sabe, um dia, você deixa de ter uma tese de doutorado que consegue fazer a decodificação de uma proteína, demorava 4 anos. Ano passado, o chefe da DeepMind, inteligência artificial do Google, conseguiu fazer um trabalho dentro da DeepMind para você decodificar 2.000 proteínas em uma semana. A gente começa a ver novos planetas, novos asteroides. Se você olhar uma perspectiva mais ampla, a IA vai mudar com novos materiais, com novos tipos de energia. Isso é o que a gente aspira para gerar essa abundância para o planeta. Então, acho que vai ter muito emprego em coisas que a gente nem imagina hoje. Olhando para frente, tem muita coisa boa para acontecer. Pois é, Alexandre, eu queria justamente te perguntar sobre isso. Tem muita coisa que a gente nem imagina e tem muitas empresas que já avançaram muito mais na inteligência artificial do que aquilo que a gente, quando usa no dia a dia, pensa. Você acha que a gente ainda está se ajeitando ou a gente precisa, de fato, olhar com mais profundidade e ver o que acontece, estar mais antenado? Bom, primeiramente, boa noite, prazer, né? Tá aqui, uma honra estar aqui. Eu dividiria assim, eu acho que até pensando muito no varejo, né? Que é o meu dia a dia, onde a gente está aí colocando ali na Salesforce essa era mais agêntica, né? E tem um pouco da relação com a sua pergunta anterior também. Eu vejo que as empresas elas têm níveis diferentes de maturidade, né? Então, quando você vê uma companhia ali com uma maturidade tecnológica um pouco mais avançada, ela tende, né, a olhar os processos do ponto de vista de uma eficiência maior e do ponto de vista de uma geração de receita. E os agentes autônomos, né, potencializados pela IA permitem isso. E quanto mais maturidade tecnológica essa empresa tem, eu acredito que mais velocidade ela ganha e mais resultados ela traz para esse dia a dia. Porque durante alguns meses, né, eu diria nos últimos 2 anos, a gente ficou nessa coisa, né, o que a IA vai fazer, né, como você trouxe, ou, né, o que a gente está vendo de uma perspectiva mais positiva, né, ou negativa, as empresas, né, os negócios, os empregos. E eu vejo hoje uma realidade, inclusive nas empresas que a gente trabalha, lá junto com a Salesforce, é justamente isso, né? A partir do momento que a companhia consegue entender a potência, né, dos agentes, e aí faço um recorte aqui, né, gente? Os agentes autônomos, né, não estamos falando mais dos bots, né? Os bots são robôs que no passado, né, foram muito eficientes, né, para melhorar as nossas jornadas. Hoje a gente fala de agentes autônomos que são nada mais do que a oportunidade da inteligência artificial trabalhar em conjunto com seres humanos de uma forma conversacional. Então, respondendo a sua pergunta, eu vejo as empresas com essa maturidade realmente colocando os agentes para potencializar
negócio. E aí, o que é potencializar negócio? E aí, vou pegar o gancho do varejo, né? Sou suspeita aqui, há muito tempo trabalhei aí com varejo. É eficiência, né? Ou você ganha uma eficiência, ou você potencializa a venda, ou você faz as duas coisas, que é o melhor dos mundos. A gente tem casos lá, por exemplo, a própria Pefisa, que é o braço financeiro da Pernambucanas, né? Colocou um agente lá para automatizar mais ou menos 7 jornadas que a gente fala dentro do WhatsApp, que é o principal meio, né, que o brasileiro se comunica. E os ganhos, né, foram gigantescos. Em quê? Na eficiência mesmo. Ou seja, obviamente vai ter o ser humano ali trabalhando junto, né, talvez trabalhando com temas mais sensíveis, mas a gente tem 98% dessas pessoas ainda nesse canal. Então, eu acho que eu vejo assim, com vejo com muita positividade esse tema, mas eu acho que está muito relacionado à maturidade tecnológica de cada empresa. Eu vou até guardar uma pergunta para fazer para você depois, que diz respeito à profissionalização das pessoas. Isso é um belo desafio. Mas eu queria perguntar aqui para o Ricardo sobre a métrica que você usa de que a IA dobra de capacidade a cada 3 meses. Isso daí é mais rápido que a lei de Moore. Então, como é que a gente se adequa a algo tão rápido? Nós temos falado muito sobre inteligência artificial. Até hoje nós falamos no jornal, do ponto de vista de eleições. A gente, a cada 2 anos, lembra que vamos resolver, vamos ver o que a gente precisa fazer. Mas imagina, se a gente só for se atentar de 2 em 2 anos, bom, vamos fazer a conta aí. Se dobra de capacidade a cada 3 meses, a gente fica muito atrasado, Ricardo. Acho que o grande problema de todo mundo é que hoje tem muito ruído, né? É o que estava comentando aqui. Você tem um exagero hoje ou é bolha que está explodindo, ou é que isso muda tudo. Então, fica muito difícil para o executivo, no dia a dia dele, entender, dentro desse ruído, que é um exagero para cima e para baixo, onde que está a verdade, né? Isso é muito complicado. Inclusive, a gente falar se esses empregos estão sendo perdidos por IA ou não, eu acho que é muito cedo ainda, né? Eu vejo os meus clientes hoje, eles ainda estão... E eu tenho clientes hoje que ainda estão fazendo transformação digital e clientes que já estão trabalhando com IA com muita profundidade há 2, 3 anos, ainda estão no começo dessa transformação. Então, ainda é muito difícil da gente olhar para isso e falar isso tem impacto ou não tem impacto em emprego. Quando a gente olha para esse ruído, e acho que para as empresas o que é relevante isso muda a curva da minha empresa? Como é que eu uso essa tecnologia para melhorar a curva da minha empresa? Como é que eu uso para cortar custo? Como é que eu uso para criar coisas novas? Como é que eu uso, ou seja, como é que eu uso isso para a minha empresa? E mais do que isso, será que eu deveria investir? Porque hoje todos os meus clientes já conseguem entender que o custo de não entrar nessa tecnologia é muito mais alto do que entrar, né? Então, por quê? Porque mesmo que você ache que é caro fazer essa transformação, os seus concorrentes estão fazendo. E o Brasil não está sozinho no mundo. Então, não adianta você falar, não, isso está caro demais. A gente viu muita discussão, o token está mais caro que o funcionário. Eu acho isso uma grande besteira, porque o mundo está mudando e se as empresas não mudarem, vão ficar muito para trás, né? Então, aí respondendo a sua pergunta, como é que eu faço para isso? Tem que entrar de cabeça nessa história, né? E não é uma transição fácil. Por quê? Porque para que você implemente IA com profundidade, precisa ter uma mudança cultural dentro da empresa. E isso é muito mais complicado. E por onde começar? Para quem está aqui nos assistindo, para quem está aqui nos ouvindo, a minha empresa ainda não passou por essa transformação, eu não sei como fazer para começar, mas eu quero melhorar resultados, ao mesmo tempo quero preservar empregos, eu quero aquele meio termo, que é para ir tateando. A empresa que ainda não passou por essa transformação, para onde olhar? Olha, eu gosto de trabalhar em 4 pilares, que é vontade, capacidade, caminhos e processos. A primeira coisa que a gente precisa fazer é que a alta liderança entenda a necessidade de investir nisso e a urgência de investir nisso. Se não for top-down, não vai rolar. E aí depois a gente começa a trabalhar o bottom-up. A gente precisa começar a mudar a cultura das empresas. Então, a gente tem uma série de tarefas a trabalhar nisso e que em si são muito complicadas, né? Você precisa dar treinamento técnico? Sim. Mas você precisa também que as pessoas sejam mais autodidatas e tenham um aprendizado mais autodirigido. Porque não adianta você só dar treinamento e achar que isso vai mudar, quando as coisas a cada 2, 3 meses mudam tudo. Então, você tem uma série de questões aqui que precisam ser trabalhadas que são, inclusive, difíceis de se lidar. Vou te dar um exemplo. Acho que tem que mudar bônus. Se a gente não muda bônus é só discurso. Então, tem muitas mudanças que são culturais e mudanças que são estruturais.
para fazer essa mudança que eles comentaram. Como é que a gente começa a mudar fluxos de trabalho que é só humanos para humanos e máquinas? Né? E aí você começa a mexer em outras coisas ainda mais delicadas, como, por exemplo, status e poder. Não é simples, não é trivial, mas acho que todo mundo já entendeu a importância de fazer isso. Agora, sobre essa relação humano e máquina, Fábio, não te falei ainda, mas eu fui chamada para ser mentora do programa da Google News Initiative aqui no Brasil. Fiz a primeira live na semana retrasada e agora eu vou acompanhar alguns grupos. E qual é o objetivo? O objetivo é ajudar publishers que podem ser independentes ou não, tinha várias redações super legais, ou jornalistas independentes, então ajudar a entender qual é a métrica, como é que você se posiciona, como é que você faz vídeos de curto, de longa duração. E nisso, o que me chamou a atenção foi que a gente tem um algoritmo, a gente quer agradar o algoritmo, a gente tem até algumas diretrizes, né, para ir melhor, para ser mais bem visto, enfim, nas redes, no YouTube, mas a gente sempre tem o fator humano. Então, o fator humano, qual é a sua história? O que você vem contar? Por que você é diferente dos outros? Isso é algo que a máquina, em princípio, pelo que a gente enxerga, não vai conseguir ter. Então, a gente sempre vai ter a máquina trabalhando com o humano, cada um no seu quadradinho. Primeiro, obrigado por você participar desse programa. Nós temos, no Google News Initiative, tem 185 publishers, tem um grupo enorme de jornalistas trabalhando, porque a gente acredita que jornalismo de qualidade é importante e você tem que valorizar o jornalismo de qualidade que custa caro. Jornalismo investigativo, jornalismo bem feito, jornalismo com fonte. Tem os outros, naturalmente, eu acho que vai haver um processo de filtração ao longo do tempo. E Joana, a diferença entre qualidade, a máquina não consegue pegar a mesma qualidade do humano. Na verdade, a máquina consegue entender. O processo chama RAG, né? Que começa com retrieval, depois você consegue chegar à geração da informação. No fundo, quando você vai fazer o fine-tuning, é que você consegue melhorar um pouquinho. Você fala de retrieval, augmentation, generation, e aí você tem fine-tuning no processo de análise de modelo, que pode alucinar, cada vez alucina menos. Vai ficar muito bom, porque você consegue analisar e estruturar grandes massas de informação, mas a máquina não tem a inspiração, a máquina não tem o sentimento, a máquina não tem o talento. Ela pode copiar, mas ela não consegue chegar, né, nesse extremo de ter jornalismo de qualidade. E eu falo isso numa reflexão que tem a ver com o seguinte. O fator humano vai continuar sendo complementado pelas máquinas na sua grande maioria das funções. Jornalismo, por definição, é uma função que precisa de ter pensamento intelectual por trás, senão a gente vai ficar só repetindo as coisas. E lógico, você também tem que ter um outro componente importante, que para permitir que esse tipo de programa ocorra, você tem que ter respeito à propriedade intelectual. Propriedade intelectual tem a ver com propriedade, tem a ver com intelecto. Então, é muito bacana ver você participando disso. Acho que várias funções vão continuar tendo cada vez mais esse toque humano, que é o toque mais artístico, ele vai ser ainda mais relevante no momento que a gente começar a ter máquinas fazendo as funções mais básicas de uma maneira ainda melhor do que a gente faz hoje. Isso vale para o varejo, isso vale para tudo. Mas, por exemplo, quando a gente tem agentes que tomam decisões sozinhos, agora saindo dessas funções que precisam do fator humano, como é que é possível garantir governança e confiança em organizações que automatizaram processos? Olha, você automatiza processos, mas você tem uma série de parâmetros de governança. Tem determinadas decisões que você quer que o processo te sugira e você toma a decisão final. Tem determinadas decisões que você libera, talvez uma decisão de baixo envolvimento, de baixo custo, de baixo risco, você pode delegar aquilo para uma máquina. Por exemplo, comprar uma passagem aérea. Você pode chegar e falar assim, eu quero comprar uma passagem aérea numa empresa, numa OTA, né? Desde que o preço daquela passagem baixe até esse determinado ponto e seja nessas datas. Você parametrizou a sua decisão, na hora que aquela passagem aparecer por aquele preço, você vai escolher. Comprar um automóvel, talvez eu não queira, porque é uma decisão que tem um pouco mais de envolvimento, um pouco mais de detalhe. Então, varia muito, sabe? Depende, nem todas as decisões são iguais que a gente toma no dia a dia. Tem decisões com maior envolvimento emocional, com maior nível de complexidade. A gente tem, inclusive, uma matriz sobre isso, a gente conversa sobre esse assunto,
que você tem vários tipos de tomada de jornadas, que são vários tipos de tomada de decisão, e o nível de parametrização e o nível de autonomia que você dá para qualquer modelo tomar decisão, ele varia de acordo exatamente com diferentes categorias e diferentes valores. Agora eu queria te perguntar sobre a questão da profissionalização. Então, como é que a gente enxerga no futuro a necessidade de ter pessoas melhor preparadas para lidar com inteligência artificial, na medida em que a gente vai se ajeitando dentro das empresas com a automação? Então, você falou de um exemplo. Essas pessoas, elas podem ser deslocadas. A força de trabalho delas vai ser necessária em outra ponta. Isso passa por algum processo interno das empresas, ou a gente vai ter que pensar numa educação que seja mais macro para as novas gerações que vêm aí? Acredito que as duas coisas, e isso está muito exatamente relacionado com o que você está falando, né? A lógica dos agentes, né? Agentes trabalhando com humanos. O transbordo do agente, né, do agente automatizado, ele vai se dar por uma regra de negócio que é definida por um ser humano, né? E essas jornadas, elas vão transbordando para o humano a partir do momento dessa criticidade, ou seja, se você tem, por exemplo, algo que é um tema mais sensível, né, ou são temas que somente a capacidade humana, né, somente as soft skills são capazes, né, de lidar num atendimento, por exemplo, numa empresa, logicamente você pode setar isso, né? Então você vai definir isso dentro da sua empresa, e isso é parte da governança, né, que a gente está falando. Então isso tudo é muito ligado sempre a essa decisão e essa interação humana. Mas sobre esse perfil das pessoas, eu acredito muito, Joana, que tem a ver com essas profissões se correlacionando com os agentes. Vou dar um exemplo aqui, né? Então, num setor de atendimento, todo mundo sabe, Customer Experience, CX, Call Center, normalmente são áreas grandes, né? São muitos headcounts. A partir do momento que você coloca agentes lá para que eles passem a fazer jornadas mais automatizadas, ou seja, aquele trabalho repetitivo, né, e que, se você está escalando o negócio, talvez você precise de mais gente, né? Então, nesse precisar de mais gente, talvez você consiga instalar os agentes para que eles assumam essa pauta mais repetitiva, né? Isso que o Fábio falou, né? Não precisa ter, né, talvez uma pessoa que a gente possa desenvolver o intelecto, que a gente possa colocar soft skills, que a gente possa deslocar essas pessoas, inclusive para treiná-las, né, para capacitá-las. Então, às vezes, uma pessoa que está num nível muito operacional, ela pode, de repente, estar num nível um pouco mais estratégico. Então, eu acho que passa por essa formação, passa, de repente, daqui a pouco você vai ter um supervisor em que ele vai ter que saber liderar agentes e humanos, né, e ter essa diferença. A gente fala muito na Salesforce, né, desse arquiteto de dados, né? O que um arquiteto faz, né? Então, essa coisa de realmente você ter uma visão, você olha de cima, você constrói junto, e sempre usando a lógica do agente a seu favor. Mas a governança disso, ela é humana, né? Fábio, você viu o SXSW, né? Todo mundo foi esse ano esperando, né, que é o maior evento de inovação há muitos anos, o mercado publicitário adora, o mercado de tecnologia, inovação, música. Todo mundo foi esse ano esperando só falar sobre o quê? Sobre IA. Só sobre o que se falou? Soft skills, inteligência humana, né? Por que isso, né? A inteligência artificial ela vai pautar toda essa demanda repetitiva e vai sobrar espaço para a gente trabalhar as capacidades humanas. Queria saber a sua análise sobre isso. Eu acho que se a gente tentar traduzir um pouco essa aflição, ela vai muito do que o humano pode fazer que a máquina não pode. Mas acho que tem uma outra pergunta que talvez seja interessante, que é: o que o humano pode fazer com IA hoje que ele não podia fazer ontem sem IA, né? Então, acho que eu concordo com eles, mas acho que tem uma outra questão, que é, a partir do momento que todo mundo pode criar soluções novas hoje, né, mesmo quem nunca programou na vida hoje consegue criar coisas novas. Você pode ter uma reunião de board ou uma reunião qualquer, um executivo que, em vez de levar um PowerPoint ou levar um Word falando, olha, o que eu acho, que não, levar uma simulação, levar um caso real, levar um protótipo, né? É outro tipo de discussão. Em vez de você falar o que eu acho que a gente deveria fazer, o que eu provei com os dados, ou mesmo que sejam dados sintéticos,
O que eu provei com esses dados que a gente pode agora criar um produto novo, serviço novo, ou tomar um novo caminho, ou mudar isso, mudar aquilo. Então, eu acho que quando a gente olha para o papel do humano hoje, ele não vai só sobre decisões de erro, decisões éticas, ou decisões que são complicadas. Ele também vai muito para estratégia, ele também vai muito para outras questões que são muito mais divertidas do que a gente ficar discutindo questões que são pesadas, como ética, né? Agora, para que isso aconteça, aí respondendo a sua pergunta também, esses profissionais vão ter que ter iniciativa e vão ter que também ter criatividade. Duas coisas que a gente, historicamente, não gosta nas empresas. Eu ia te perguntar sobre isso, sobre iniciativa própria. As pessoas também têm que ir atrás de entender, em vez de ficarem esperando. Principalmente se a gente pensar numa pessoa que já está há mais tempo no mercado de trabalho, que já está acomodada, está feliz fazendo o que ela está fazendo, mas ver essa inovação chegando, galopante, e a desafiando. Ela tem que ir atrás? Sim. Eu tenho uma psicóloga, eu não vou lembrar o nome dela, agora acho que é Kobler. Ela falou muito sobre os 5 estágios do luto. E o que eu percebo nessas últimas 2 décadas, trabalhando com transformação digital e agora com IA, é que muitos executivos têm uma sensação de perda com essa mudança. E eu escuto muito assim, porra, Cava, na minha vez eu não posso ter uma sala gigante, na minha vez eu não posso fazer bullying no funcionário, na minha vez eu tenho que me reinventar, na minha vez, né? Então, tem uma sensação de perda, né? Então, a gente precisa realmente fomentar isso, e não é fácil. Olha, essa semana, eu estou falando muito de CEO, que é acaba sendo meu público, mas essa semana eu vi no YouTube um programador, um cara muito famoso, numa live, e todos os outros programadores, dezenas, centenas de programadores na live, concordando com ele, falando assim, cara, eu não quero ser sênior, eu quero ser pleno. Me dá as demandinhas aí, toda vez que a empresa você vai ter uma promoção, eu peço demissão. Eu quero a demandinha, eu não quero reunião, não quero pensar, não quero estratégia, esse negócio de entender do negócio, eu quero programar. Esse cara não está pronto para esse futuro, ele não quer esse futuro, né? Então, novamente, volto à minha fala inicial. A base de transformação é tecnológica, mas é uma mudança cultural, né? Então, todos nós precisamos estar dispostos a fazer essa mudança. Ela não é simples. Agora, o nosso tempo está acabando. Eu queria perguntar para vocês, para cada um de vocês, para entender a visão de curto e médio prazo. Porque quando a gente fala em tecnologia, fica aquela coisa meio distópica, o carro voador. Daqui a 5 anos, onde vocês imaginam que a gente vai estar? Como o mercado de trabalho vai estar? E o que a gente pode fazer, ir atrás, ser criativo? O que a gente pode fazer para estar em dia com as mudanças? Ou pelo menos estar aberto a elas? Seria já um primeiro passo, Fábio? Eu acho que esse primeiro passo já foi dado. Você tem grande parte da população, aqui no Brasil especialmente, eu acho que 82% das pessoas que trabalham ou que estudam já adotam o IA. O Brasil é um dos países que mais adota a inteligência artificial, e o Brasil é mais otimista em relação a isso. Talvez, Joana, porque a gente tem mais problema para resolver. E a gente vê mais oportunidades em determinados setores. Se você for no setor agro, ele está extremamente mecanizado, você já usa IA em várias frentes aqui no Brasil. Você usa IA para controle climático. A semana passada eu tive uma reunião com o governador do Rio Grande do Sul. Nós discutimos como é que a gente faz, e a gente tem modelos que ajudam a você antecipar e prever inundações, enchentes, incêndios. Tem um monte de gente já trabalhando nisso. Então, no curto prazo, eu acho que o entendimento do senso de urgência, ele está aí. A necessidade da gente caminhar contra um processo de irrelevância, tanto nas empresas quanto das pessoas, eu acho que ele está aí também. Tem muita gente que fica mal-humorada, como o Ricardo disse muito bem. Mal-humorado porque o novo ele é inseguro mesmo. O novo e a gente não tem, muitas vezes ele apavora, né? Caetano já dizia isso, quando ele falava na música Sampa lá, que a mente apavora o que não é mesmo velho. E será que a gente não fica numa coisa meio nós contra as máquinas? E não deveria ser assim? Eu acho que tem algumas pessoas que gostariam que o mundo tivesse poucas verdades, que as coisas não evoluíssem tão rápido, mas isso não é real. Isso é a gente está envolvido num contexto global, geopolítico bastante pesado no momento, onde você tem superpotências e o Brasil tem que encontrar o espaço dele. Para mim, o Brasil encontra o seu espaço na hora que ele não apenas consome tecnologia, mas também produz tecnologia. A gente tem 800 engenheiros produzindo código no Brasil. São 800 engenheiros, é emprego de alto nível, não é um emprego básico. Produzindo para resolver os problemas que a gente tem na nossa sociedade.
Logicamente, com um pouco mais de guidance, um pouco mais de ímpeto, a gente consegue ir mais longe. Mas o Brasil tem uma revolução silenciosa acontecendo no nosso país. É por isso que o Brasil é o terceiro, quarto, quinto mercado em uso de várias plataformas. Inclusive de IA. O Gemini, semana passada, a gente falou, chegou a 1 bilhão de usuários do aplicativo. Então, no mundo inteiro. E o Brasil é um dos 3 top mercados de ponta disso aí. Então, para te dizer, acho que sim, tem pessoas que têm mais dificuldade de conviver com o novo, mas eu acho que o nosso caminho para nós todos nos tornarmos relevantes, porque a gente vai trabalhar em empregos daqui a 10 anos que talvez eles não existam hoje, provavelmente eles não existem hoje. Sem dúvida, acho que 5 anos é difícil para quem trabalha com tecnologia a gente apostar alguma coisa, né? Porque às vezes passa uma semana e já está tudo diferente. Mas eu acredito, assim, eu vejo, concordo muito nessa visão do Brasil, né? Recentemente a gente teve também o evento global da Salesforce e tem vários casos de empresas brasileiras, né, como melhores casos de uso do Agentforce, que é o agente da Salesforce. Exatamente por entender, isso, né? O Brasil acaba sendo muito criativo nesse sentido, né? Implementar rápido, né? Que eu acho que também é um desafio, né? Quando eu falava no início da maturidade tecnológica, às vezes é isso. Algumas empresas, e aí dependendo do tamanho, não precisa só ser o varejo enterprise, vamos pensar em outras empresas menores, tem aquela questão assim, não, mas eu vou gastar muito, vai demorar muito, eu não consigo implementar um agente. A gente tem casos de empresas implementando os agentes em 3 semanas, né? E aí eu vejo essa aceleração, né, muito combinada com essa necessidade do negócio brasileiro que faz acontecer, né, que realmente cria essas oportunidades e sempre combinando. Eu acho o varejo fantástico nesse sentido, apesar da gente ter muitos desafios, né, a gente enxerga esses desafios constantemente, mas é essa combinação, né, de eficiência numa ponta e no final da outra precisa gerar receita, né, porque é isso que mantém as empresas de pé. Então, acho que numa perspectiva de 5 anos, eu vejo sim, né, os agentes apoiando, né, esses processos, vejo de uma forma super positiva, temos que ser, né, estamos aí no mercado de trabalho e vendo esses movimentos. E aí, para os profissionais, cara, eu acho que é um pouco disso, né? O Ricardo falou bastante, né, dessa proatividade, né, talvez desse self-learning, né, que a gente tem. Os profissionais vão ter que acabar buscando isso. E a IA, ela é uma porta para isso, né? Porque imagina a quantidade de conteúdo, né, disponível, né? E aí você vai equilibrando, né, como que você cria os seus pontos de vista, mas como ela também te tira esse tempo, essa demanda operacional para justamente você poder colocar a sua estratégia, ser mais criativo. Acho que caminha por aí. Eu acho que se olhar o que eu gostaria dos próximos anos, muito em linha do que a gente falou aqui, olhar todo esse poder do brasileiro que a gente tem, né, da criatividade que a gente falou. Você falou também dessa coisa de a gente ser menos engessado, né, que em alguns momentos não é tão legal, mas acho que dá para usar isso de maneira positiva, porque esse futuro não está escrito ainda, né? E eu sei que parece um clichê que eu estou falando, mas muito dessa, como é que vai ser a gestão, como é que vão ser esses fluxos de trabalho, nada disso ainda está definido. E eu acho que o Brasil pode fazer isso melhor e mais rápido que o resto do mundo. E a gente sempre foi um país muito de copycat, né, de copiar as coisas lá de fora. Eu acho que a gente pode fazer o que a gente chama de leapfrog, né, dar um salto e nos próximos 5 anos ensinar para o mundo como se faz esse mundo novo das empresas com IA. O bom desse painel é que todo mundo vai sair... Bom, pelo menos eu aqui já estou com vontade de... Agora eu vou aprender mais, agora eu vou ser criativa a resolver problema. Gente, muito obrigada pela conversa. Obrigada. Foi muito enriquecedora e eu acho que realmente a gente precisa olhar sempre com esse olhar otimista para o futuro e para o nosso país. Então, muito obrigada a todos. Obrigado. E agora a gente dá sequência. Nós vamos com outro assunto agora, que é a escala 6x1 e os desafios da economia brasileira. Então, agora eu chamo ao palco Karina Dornelas, executiva de sustentabilidade e relações governamentais da Riachuelo. Vander Giordano, conselheiro da Associação Brasileira de Shopping Centers. Zeina Latif, sócia da Gibraltar Consulting.
E Felipe Magrin, diretor de políticas públicas do iFood. E para conduzir o debate, convidamos o colunista de tecnologia e negócios da TMC, Guilherme Ravache. Boa noite. Tema árido, né? Mas é importante, até porque a gente vê na mídia hoje, né, uma cobertura que tende a ser populista. Porque é fácil, né? Você vai ganhar clique, vai ganhar like. É muito simples você só observar a questão da escala 6x1 da perspectiva do trabalhador, esquecendo que tem toda uma indústria que passa por desafios. E esses desafios não são só relacionados à própria escala ou mesmo ao país. A gente concorre, eu brinco que nenhum país é uma ilha, né? Hoje você está aqui no Brasil, mas concorre com quem produz na China. Enfim, China me veio porque eu lembrei da escala 996. Das 9 às 9, trabalhando 6 dias por semana. E é uma realidade que a gente enfrenta. Então, eu queria começar por aqui, Zeina, para a gente entender um pouco o quanto do que a gente tem na jornada 6x1, né, essa discussão que volta agora, ela é populismo ou de fato uma questão importante para o trabalhador, e como você equilibra isso com a empresa, com a questão de produtividade, que o Brasil hoje enfrenta um desafio de produtividade, né? Sem dúvida. Hoje o principal problema, do ponto de vista do mercado de trabalho, é a baixa produtividade da nossa mão de obra, né? Então, a gente tem uma população com um capital humano muito baixo. Portanto, essa redução, né, proposta, ela traz riscos, né? Porque quando a gente observa a experiência internacional, geralmente as nações ficam ricas para depois reduzir jornada. A gente está sendo um pouco ousado. Acho que faria sentido esperar experiência de países emergentes ficarem mais consolidadas para a gente avançar nisso, ainda mais porque a gente tem uma transição demográfica muito forte no Brasil, né? O Brasil está envelhecendo muito rapidamente. E, de acordo com o IBGE, a partir de 2036 começa a faltar mão de obra. Na verdade, a gente já sente hoje a falta de capital, a falta de mão de obra qualificada. Isso só vai aumentar, e, aliás, fazendo a ponte com o painel anterior, né, usar a inteligência artificial é para ontem, considerando a nossa demografia. Então, acho arriscado. O ideal seria, inclusive, não estar esse debate em ano de eleição. E ainda, assim, tem várias questões. Quer dizer, eu falei aqui a questão da baixa produtividade, falei aqui a questão da nossa demografia. E você citou China. Quer dizer, pensando na nossa manufatura, nossos concorrentes, eles adotam jornadas mais extensas. Então, eu acho muito arriscado, né? Com, obviamente, efeitos colaterais que a gente vai ter que lidar com isso, né? Que custos, pressões inflacionárias, que sejam transitórias, mas, enfim, é custo adicional, mas perda de competitividade, né? Agora, eu vou então fazer uma pergunta para todos, né? Hoje em dia, quando a gente fala na escala 6x1, ela é uma conquista social ou ela uma conquista social necessária, ou o país não pode pagar essa conta agora? Felipe, quer começar? Obrigado, Guilherme. Boa noite a todos. Obrigado à organização do Conecta TMC pelo convite. Eu acho que é uma realidade, Guilherme. Acho que a discussão está posta. Se a discussão está posta, acho que a gente, como país, tem que ter maturidade para encarar essa discussão e entender, obviamente, exatamente quais são todos os impactos que isso representa para a gente. Quais são os impactos do ponto de vista do varejo. Eu aqui, como iFood, consigo olhar um pouco por um recorte, um pedaço do varejo brasileiro. Mas acho que a discussão está posta. A gente deveria ter maturidade para enfrentar essa discussão como país, entender que essa é uma discussão estrutural e trazer todas as representatividades para dentro dessa discussão, seja o trabalhador, seja o representante da iniciativa privada, sociedade civil, academia, e olhar para isso de frente com maturidade, independente do momento que a gente está passando. Mas se a discussão, acho que hoje chegou onde chegou, a gente está hoje no Congresso, né, com uma tramitação isso hoje dentro do Congresso brasileiro, é porque existe alguma ansiedade da sociedade para debater isso. O que a gente não pode se furtar é de uma discussão aprofundada e um entendimento muito claro de quais são os impactos disso tudo. Wander, conquista social,
Bom, vou ser um pouco mais prolixo na resposta. Eu acho que a gente tem que primeiro olhar a realidade, o contexto que a gente está, para debater a ideia, né? Então, a gente está com uma taxa de juros elevada e persistente há muito tempo. Segunda maior do mundo. A gente tem uma deficiência no sentido de falta de mão de obra para vários setores, bar e restaurante, o varejo, construção civil, né? O agronegócio tem tido uma preocupação muito grande com a falta de mão de obra. Esses projetos, né, o primeiro que estava em tramitação no Congresso era do deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, que está ali desde 2018, e veio o projeto de lei da deputada Érica Hilton, do PSOL aqui de São Paulo, e aí adotaram um senso de urgência, num projeto que estava há muitos anos e sequer esse assunto tinha sido debatido. Então, primeiro ponto, trazer à luz, né, um tema tão complexo num período eleitoral não nos parece assim, correto, né, tanto para o lado do trabalhador quanto para o lado daqueles que geram empregos. E a discussão ela tem um romantismo, que é se perguntar para todos nós se nós gostaríamos de ganhar mais e trabalhar menos, eu vou dizer que todo mundo gostaria. Aliás, eu acho que na pesquisa que o governo se balizou durante um tempo, em torno de 70%, eu acho que 30% não entenderam a pesquisa, porque eu não consigo entender quem gostaria, né, de trabalhar menos e ganhar mais. E numa discussão como essa, parece que só contam aquilo que todos nós concordamos, que sim, que o trabalhador precisa de uma qualidade de vida melhor, que a jornada do trabalhador é exaustiva. Então, isso nós estamos de acordo. Agora, alguém parou para pensar se o problema do trabalhador é a jornada de trabalho ou é, por exemplo, a jornada até o trabalho? Se o trabalhador aqui na cidade de São Paulo, ele mora na Zona Leste, Arthur Alvim, Vila Matilde, Carrão, e vem para a Zona Sul, Zona Oeste, ele leva 1h40, 1h50 de transporte público até o local de trabalho e vice-versa no seu retorno. Então, se a gente estiver discutindo que ele folgue um dia a mais, significa que nós vamos continuar empurrando eles num transporte caótico, que ele gaste 4 horas do dia dele, todos os dias, né, de uma forma não adequada? Então, será que é correto, né, nós continuarmos a discussão? Não me parece correto com o trabalhador. Seria como se eu resolvesse uma questão com ele, mas as outras questões eu não apontasse. Bom, tudo bem. Falando das grandes empresas, né, dado que o governo deveria prever que se você vai ter como se fosse uma redução, né, na jornada de trabalho, você tinha que prever de onde viriam esses recursos para que isso pudesse fechar a conta. Eu não vi nenhum estudo, né, do impacto que isso terá na vida das empresas ou no preço dos produtos, o que vai afetar o poder de compra do trabalhador, por exemplo. Então, tem que trazer à discussão os benefícios para o trabalhador, mas tem que saber se o trabalhador está disposto a pagar essa conta. Por exemplo, a farmácia, né, ela vai ter que regularizar seu tempo de abertura. A indústria farmacêutica vai ter um impacto na produção dos medicamentos. Então, nós estamos dispostos a pagar mais pelo medicamento, por exemplo. A construção civil, o sonho da minha casa, minha vida, será que isso não vai ter um impacto para o sonho do trabalhador? Um impacto inflacionário também, que deve aumentar ainda mais a taxa de juros. É uma consequência. Eu não vejo um caminho para diminuir a taxa de juros, por exemplo. Mas, tá bom, nós estamos falando de grandes empresas, etc. e tal, mas vamos olhar sobre um outro aspecto. Será que o salão de cabeleireiro da periferia, que emprega 6 a 8 trabalhadores, a oficina mecânica, o empório, aquela pequena loja de material de construção, será que eles estão preparados para isso? Será que alguém preveu a consequência que vai ter para esses pequenos negócios? Será que alguém preveu que
O serviço público, a limpeza urbana, o asfalto, a segurança da escola, a limpeza da UPA de saúde, tudo isso não vai ter um impacto, consequentemente não pode gerar um aumento da carga tributária, né? E você tem que ter previsão orçamentária. Se os contratos já estão licitados, como é que nós vamos fazer? Porque o projeto de lei que eles estão discutindo, a vigência é imediata, né? Não tem uma vacância para todo mundo se preparar. Os condomínios, né? Aqueles que moram em prédios de apartamentos, Minha Casa Minha Vida mesmo, qualquer que seja a faixa, né? Ou condomínio de casa, ou condomínios residenciais, a segurança e a limpeza vai ter um impacto. Então, o custo de condomínio, por exemplo, vai ser afetado. Então, eu estou dando aqui vários exemplos de diversos setores e de diversas classes, né, que eu acho que nós deveríamos trazer qual é o impacto disso para que o trabalhador ele se posicionasse, se ele prefere, né, que haja vamos dizer, esse benefício para ele, mas que o poder de compra dele, por exemplo, pode ser afetado e isso vai acarretar em outras consequências para ele. Karina, a gente pode encarar, do seu ponto de vista, 6 por 1 como um ganho social necessário ou um custo que a gente não está preparado para pagar nesse momento? Eu gosto de pensar nesse tema sobre o paradigma da sustentabilidade, né? Sobre pessoas, meio ambiente e sustentabilidade econômica como a base para a gente conseguir responder perguntas tão profundas como essa. E aí, se a gente quer falar de um ganho social num país com alicerces de desigualdade tão profundos, a gente precisa falar de uma expressão especificamente, que é a mobilidade social. Porque não adianta, a redução da carga horária, ela nunca foi sobre trabalhar menos. Ela sempre foi sobre ter mais qualidade de vida. Para você ter qualidade de vida, você precisa conseguir ter mobilidade social. O que isso representa? Emprego formal, educação e uma economia real minimamente estabilizada. Porque isso vai permitir com que você mude o contexto onde você está inserido, que você alcance lugares diferentes que a sua família não alcançou. Então, isso, de fato, faz a diferença. Agora, você simplesmente muda sem um método, sem uma transição, sem uma previsibilidade, o trabalhador que precisa de, né, um colchão, que precisa, né, de uma estrutura para conseguir, de fato, mudar a vida dele, não simplesmente diminui a sua quantidade de horas. Assim, para mim, me parece um pouco contraditório, sabe? Me falta estofo para poder dizer se a gente está discutindo, de fato, o bem-estar do trabalhador ou uma outra coisa. Deixa eu tentar materializar isso aqui. Então, num país como o nosso, que hoje já tem uma crescente migração da mão de obra para a informalidade. 40%. Na sua visão, essa medida vai acelerar a migração da mão de obra para a informalidade e aí criando um resultado pior do que é a tentativa da lei, né? O que eu quero dizer é que quando a gente tem uma mudança transformacional, estrutural como essa, a gente precisa de transição e previsibilidade. Se a gente tiver um modelo de transição saudável e previsibilidade, a gente consegue estruturar o negócio para manutenção e geração cada vez mais de emprego e renda. Quando a gente perde esses dois fatores, garantir o emprego formal se torna difícil. Isso não vai acontecer dentro de uma empresa como a Riachuelo, porque ela é extremamente verticalizada. Ela é a maior empregadora de moda do país. Mas vai acontecer em todos esses outros exemplos que o Wander trouxe. E não adianta eu focar só dentro dos meus muros. Eu estou dentro de um ecossistema. A cadeia do Brasil o Brasil tem a única cadeia do Ocidente completa quando a gente fala de indústria têxtil. A gente tem desde o algodão até o varejo. É o único do Ocidente. Isso impacta todos os elos dessa produção, como ele falou. Então, não é sobre a Riachuelo, que tem 32 mil empregos e tem isso como cultura. É sobre como sustentar que todo esse ecossistema continue próspero, estruturado. Zeina, tem algum caminho para a gente chegar nesse termo de conseguir ter mais
ou menos horas de trabalho, ou menos horas trabalhadas, e ainda assim o Brasil ser competitivo ou conseguir implementar essa jornada de uma maneira que não impacte a inflação, que não impacte a indústria e o dia a dia da nação, econômico também? Tem um caminho para isso? Então, só o fato de países que caminharam para a jornada menor são países com produtividade mais elevada, a resposta já está aí. Então, como você reduzir a hora trabalhada sem isso gerar todas essas consequências no ambiente macroeconômico? Tem que ter ganho de produtividade. E ganho de produtividade é outra agenda, porque muito se coloca que essa medida ajudaria a tornar o trabalhador mais produtivo, porque ele vai chegar mais engajado e tal. Eu penso que é uma realidade muito mais de países desenvolvidos, né? Eu acho que é um benefício muito duvidoso à luz do que está sendo feito. Não estou falando que não pode acontecer esse benefício, mas ele é muito duvidoso, e como eu disse na minha primeira intervenção, com riscos elevados dado o nosso contexto. É importante a gente lembrar assim, qual que é o papel do Estado? Promover bem-estar social. O bem-estar social não está garantido com essa medida, porque se você corre o risco de ter, primeiro, uma medida constitucional que engessa, né, estabelece um monte de regra para os setores, cada setor tem a sua realidade, é um ponto que o professor José Pastore sempre coloca. Enfermeiro é uma coisa, linha de montagem é outra, quer dizer, você tem ali realidades, quer dizer, que precisa ter uma legislação flexível. Então, eu acho assim, o que seria saudável, na minha opinião? Levanta o debate público, tá certo, levanta. E os sindicatos vão negociar conforme as necessidades de cada setor, conforme as possibilidades de cada setor. Então, eu acho que vir uma regra como essa, de cima para baixo, ainda, como eu disse, piorando ainda, né, Constituição, de certa forma, é um paternalismo que não cabe. Né? Deixa a sociedade. Eu acho que levantar o debate absolutamente justo, correto. Eventualmente, tem setores que deveriam mesmo, segmentos que deveriam mesmo repensar. Para uma mãe de família que mora na periferia, para ela trabalhar no sábado, deixar de cuidar dos seus filhos. Quer dizer, claro que tem todas essas realidades. Só não acho que deveria ser uma decisão desta forma. E um ponto que foi já, de alguma forma, sinalizado aqui, quando a gente olha o impacto dessa medida do ponto de vista do número de pessoas ocupadas, a gente está falando algo como 20%, alguma coisa assim, algo que o valha. Mas só que metade é empresa até 99 funcionários. Então, o custo ele é desproporcional. Né? A gente está falando que justamente empresas que têm baixa produtividade, que têm menos capacidade de se defender, que vai ser mais impactado. Então, no final, você fala assim, será mesmo que vai ter ganho de bem-estar da sociedade? Então, voltando ao meu ponto, o papel do Estado é bem-estar da sociedade. Essas questões que estão associadas a hábitos, a culturas e tal, eu deveria deixar, né? Deixa os sindicatos negociarem. O caso da Coreia, por exemplo, né, que com o crescimento do consumo de chip por inteligência artificial, SK Hynix e Samsung produzem chips, né, de memória de banda larga, tiveram que pagar um bônus para os trabalhadores, e esses bônus chegaram a $400 mil. É nesse sentido que você fala, um país como a Coreia, que cresceu e tem uma indústria que hoje se tornou competitiva e essencial, o próprio trabalhador ganha mais poder de barganha? Porque isso não foi uma decisão da empresa, né? Foi uma demanda dos trabalhadores. Né? Para mim, a pergunta? Sim. Essa questão do poder de barganha é relevante. E é um dos argumentos para falar, não, se for deixar, o empresário nunca vai fazer isso e o trabalhador tem um menor poder de barganha. De novo, acho que a gente precisa parar de também infantilizar a nossa sociedade. Nós não estamos na mesma da década de 40, da década de 50. Né? É claro que existem diferenças, mas a gente também tem estrutura sindical para negociar. Então, de novo, uma coisa é a gente caminhar para uma redução de jornada.
O país vai ganhando produtividade, tá? Outra coisa é ser uma decisão do Estado, uma intervenção do Estado, sem saber as consequências disso, se isso realmente vai aumentar bem-estar, né? Se vai preservar vai permitir, né, ter ganhos de produtividade. Então, assim, a gente está indo para o risco. E aqui, sem querer me estender, mas a gente já tem tantos ruídos hoje, quer dizer, a gente está falando, já falei da transição demográfica, nós estamos com a menor taxa de desemprego da nossa história, o que por si só já ajuda a dar algum poder de barganha para o trabalhador, né? A gente está falando de um quadro em que mudanças na estrutura tributária em curso, tem uma tensão no setor produtivo em função dessas mudanças tributárias, é muita coisa para ser digerida, entendeu? Então tinha que ir com mais calma, com mais cuidado. Eu não digo não, assim, não pode reduzir, mas não é, mas tem que ter flexibilidade, tem que fazer esse debate com calma, dar a devida flexibilidade para os setores. Se, eventualmente, algum setor precisa de uma maior intervenção estatal por uma questão de pessoas sem nenhum poder de barganha, mas você vê que é outro capítulo, a gente não pode tratar todo mundo igual. Então, é isso. Eu acho que é muito risco para pouco ganho garantido. Seguindo nessa linha do tratar igual e tudo mais, você está num setor, o iFood está num setor que já é marcado por um modelo de trabalho diferente, né? Onde o colaborador, o trabalhador, tem mais flexibilidade, muito mais flexibilidade, e não segue aí necessariamente uma escala de horário. Ele faz o horário dele ou escolhe o horário dele. Essa legislação, ou a tentativa de mudar a 6x1, vai na contramão do que a gente percebe como tendência hoje, do que vocês percebem como tendência? Eu não diria que vai na contramão necessariamente, mas o que a gente percebe é que, de fato, isso é uma tendência muito clara. E a gente tem pesquisas que corroboram exatamente isso que você falou. Quando a gente pergunta para o jovem hoje o que ele valoriza na relação de trabalho dele, uma das primeiras coisas que aparece é justamente a flexibilidade. Então, a possibilidade de ter flexibilidade com relação à sua rotina, com relação à forma que você vai trabalhar, como, quando, aonde. Isso tem um valor gigantesco para o jovem trabalhador hoje. A gente não pode ignorar que a gente tem hoje no Brasil mais de 3,5 milhões de trabalhadores, o que a gente pode chamar aí de trabalhadores plataformizados. Então, a gente já tem uma mão de obra muito, muito extensa de trabalhadores que estão hoje neste modelo de trabalho. O que a gente acho que tem que deixar muito claro é que esse trabalhador ele não busca um vínculo empregatício, isso não diz respeito à relação que ele costuma ter com a plataforma, ao mesmo tempo que a gente não pode abrir mão, obviamente, de algum tipo de proteção. Porque eu acho que a gente não pode abrir mão não só como sociedade, mas como empresa e país. Se a gente está falando hoje de 3,5 milhões, ou mais que isso até, desse tipo de trabalhador, isso vai ter algum tipo de impacto na Previdência, se esse trabalhador não tiver algum programa previdenciário que dê conta de cobrir isso. A gente fez uma reforma da Previdência aqui há 6 anos, algo mais, algo menos que isso. Será que a gente vai precisar de algo novo num futuro muito próximo, exatamente por conta desse tipo de trabalhador? Qual que é o custo que isso pode ter na Previdência daqui a uns anos? No iFood, a gente, desde 2021, fala publicamente que a gente é muito favorável a essa discussão e a uma regulação que possa trazer algum tipo de proteção para o trabalhador. Uma proteção social que cobriria exatamente esse custo previdenciário, com uma contribuição majoritária das plataformas, uma proteção que traga seguro durante o desempenho dessas atividades e uma remuneração por hora trabalhada mínima, e como a gente vê alguns países do mundo já fazendo isso. A gente acho que chegou muito perto de uma discussão desse tipo esse ano. A gente pode se aprofundar um pouco mais nisso, se vocês quiserem. Mas acho que a flexibilização e a flexibilidade ela é um dos maiores elementos de valor para esse trabalhador. Quando a gente pensa em flexibilização versus a rigidez de uma CLT, a gente não pode esquecer que, sem sombra de dúvida, que se a gente tiver uma rigidez muito grande, isso deve empurrar o empreendedor para a informalidade. E aí agora, quando eu olho para esse recorte, quando a gente pensa nisso no iFood, a gente olha tanto para o trabalhador plataformizado, então para o entregador, quando a gente olha também
para os parceiros do ecossistema, que são restaurantes, farmácias, mercados. A gente tem nesse campo aqui, pelo menos 70% destes parceiros são pequenos e micronegócios. E aí, conectando um pouco com o painel anterior, né? Quando a gente estava falando de produtividade, quando o Cava comentou sobre o choque cultural de trazer esse ferramental, a gente lá na iFood tem N histórias para falar de como que a gente está usando IA para transformar o nosso dia a dia. Mas isso é absolutamente assimétrico. A gente está falando do iFood, uma empresa que tem 15 anos, 7 mil colaboradores, acesso e tem um DNA de tecnologia. A realidade do Brasil não é essa. Então, acho que a gente tem sim que ter muito cuidado para um modelo de trabalho novo, para um tipo de trabalho novo, uma ansiedade, uma vontade de um vínculo de trabalho que é diferente. Né? Um mundo plataformizado, isso é uma economia digital que está acontecendo no mundo todo, a gente não pode ignorar isso. E como que a gente vai aterrissar isso numa discussão nova sobre escala. Vander, quando a gente fala de shopping, né, a gente vai do interior do Brasil a grandes capitais e as mais distintas faixas de renda e também os mais diversos perfis de trabalhadores. Né? Qual é a percepção de vocês, ou o feedback que vocês têm do trabalhador? Porque a gente está aqui falando do ponto de vista da indústria, né, das empresas. Sim. Vocês têm uma leitura dos trabalhadores? Olha, eu pego carona aqui no que o Felipe falou. A questão hoje é assim, que estão querendo enrijecer algo que parece que a sociedade vai no sentido contrário. Né? A gente estava debatendo sobre inteligência artificial, tem país que está debatendo sobre como manter a vida humana em Marte, e parece que a gente está discutindo aqui algo que já foi. É como se a gente estivesse discutindo o passado, né? Não estivesse discutindo o futuro. Isso, né, essa questão da flexibilização, você pega, às vezes é uma pessoa que está no começo da carreira, tem mais energia, quer construir o seu futuro, construir a tua família, então ele quer trabalhar 14 horas, 15 horas. Depois, ao longo da vida, às vezes nasce o primeiro filho do casal, ou o segundo filho do casal, ele precisa dedicar um tempo maior para estar com a família. Então, talvez ele vai querer trabalhar menos. Então, dependendo do estágio da vida, da atividade, a pessoa gostaria de ter uma flexibilização maior. Veja no setor de varejo, por exemplo, como você destacou, né, o dia com maior volume de venda, né, é o domingo, e onde se pagam as maiores comissões. Bar e restaurante é a mesma coisa. Então, o trabalhador, muitas vezes, ele faz questão de trabalhar naquele dia, porque ele vai ter um ganho maior. E aí ele acorda, ou por convenção, ou no acordo sindical, às vezes ter uma folga ou alguma coisa, né, assim, um período maior durante a semana. E assim, o Brasil, né, trazendo a cargo essa discussão, a gente precisava ver as leis trabalhistas também. Né, porque você vê, nós tivemos uma reforma tributária, né, e os tribunais acabaram retrocedendo, aumentaram novamente os números de reclamações trabalhistas. Né? Então, eu acho que essa discussão passa, por exemplo, para ver também uma revisão da CLT. Né? Então, não é só a questão da jornada de trabalho, mas tem uma série de outras questões. Hoje existem dispositivos, né, como o home office, né, incentivos a treinamento, a cursos. Né? O Brasil tem muito feriado, enfim, tem os descansos semanais remunerados, existem os períodos de férias, enfim, eu não estou dizendo que é injusto, não, muito pelo contrário. Mas eu digo, nós precisamos trazer para essa discussão todo o engendramento, né, trabalhista brasileiro, e não só a discussão sobre a jornada, porque ele vai acabar desencadeando, né, consequência para uma série de outros quesitos na relação, né, de trabalhador e empregador. Karina, você trouxe no começo, né, da sua fala essa questão do contraponto, né, não é só o salário, envolve muito mais. Mas a gente também tem visto, né, pelo menos no debate da imprensa, que muitas vezes é enviesado, quase contrapondo a empresa que se opõe ou pede por uma maior discussão, como se ela estivesse se opondo à sustentabilidade do negócio. E você está justamente dentro da área de sustentabilidade. Né? Existe essa tensão ela é, de alguma maneira, administrável, ou a ESG acaba virando um ponto fraco da empresa nesse sentido e nesses momentos? Acho excelente a sua pergunta.
eu estou praticamente morando em Brasília, num avião, no caso, porque não existe política pública que pare de pé, que não passe pelas bases da sustentabilidade, num país e num mundo que a gente vive hoje, né? E o que eu tenho tentado mostrar é justamente que, bom, existem vários Brasis dentro do Brasil, existem vários pisos salariais dentro do Brasil. Existe um Brasil que menos de 50% tem saneamento básico no país. Existe um Brasil onde a concentração de renda é absurdamente, né, desequilibrada. Então, quando a gente coloca tudo isso na mesa para dizer que simplesmente vamos nivelar todo mundo e a partir de agora vai ser assim, não é possível que alguém não entenda que, olha, não tem como isso dar certo. Eu quero mais tempo de transição. Você pode me dizer qual é o tempo? Como foi feito nos outros países? Como foi feito no Chile? Como foi feito, né, em tantos outros casos? Me dá o tempo dentro da legislação, não tem problema. Não é o tempo que eu não sei, que eu vou perder de vista, mas é o tempo que vai me dar a capacidade de, primeiro, colocar a tecnologia a favor do meu trabalhador e não em substituição a ele, a favor dele. Trabalhar capacitação para que ele aproveite essa tecnologia, como a gente falou, né, anteriormente. Trabalhar qual é cada regionalidade de uma loja ou de um shopping que a gente tem, como que cabe melhor aquela jornada. Sentar com os 500 sindicatos que a gente vai ter que sentar para poder negociar. Então, isso tudo faz com que o plano seja muito mais sustentável, concreto e justo do que simplesmente uma regra que nivele, ó, daqui a 60 dias, pronto, você tem que mudar. Porque as empresas, à medida que o trabalhador fique mais caro, Karina, as empresas também vão buscar alternativas para baratear esse custo, possivelmente aumentando o desemprego. É isso? Essa conta matemática é uma conta aritmética, né? Essa, como você falou, a partir do momento que eu reduzo o número de horas e mantenho o salário, é claro que a conta vai ficar mais cara. Talvez o caixa automático fique mais barato do que o caixa humano. Mas é o que o Wander falou. O que acontece? Quando você pensa em varejo, em vários outros negócios similares, o valor da hora no sábado é diferente do valor da hora da terça-feira de manhã. O sistema da fábrica, da indústria, que trabalha com maquinário de milhões de reais, é igual o carro de Fórmula 1. O carro de Fórmula 1 hoje troca o pneu em 1 segundo. Mas o momento de desacelerar, acelerar de novo, é que faz perder o jogo. Então, essas máquinas, elas funcionam desse jeito. Você tem que mudar isso de uma hora para outra, é você, assim, destruir uma capacidade industrial que já, em termos de competitividade, já está sendo, né, dilapidada no cenário que a gente está hoje. Então, não é tão simples essa matemática que você trouxe, ela não se responde dessa forma, porque existem muitas variáveis. O que a gente precisa fazer é ter, sim, uma discussão baseada em números, dados, história, em representatividade com esses sindicatos, representatividade com esses trabalhadores, mas que seja ali um diálogo construtivo. Não estou aqui para empurrar com a barriga. Mas dá para dizer que pode ser um tiro que sai pela culatra, dependendo de como essa lei for passada ou como for alterada. Ao invés de gerar mais conforto e estabilidade para o trabalhador ou mais bem-estar, talvez gere mais insegurança e incerteza. A gente concorda que trabalho decente, conforto e bem-estar é uma coisa inegociável hoje em dia? Sem dúvida. Então, que mas isso não é a vai ter realidade que do estar na país, Exatamente. não da grande maioria dos trabalhadores. Exatamente, mas isso... Por isso que sustentar emprego formal é tão importante, porque é ele que garante a estabilidade e a possibilidade da pessoa realizar sonhos, que a gente, às vezes, aqui tem essa possibilidade e a maioria do país não tem. Então, eu penso que, de uma certa forma, se a gente consegue equalizar a conta para que... Você falou, vai sair pela culatra. Se eu já tenho uma legislação trabalhista muito robusta, que já me obriga em vários sentidos, comparando com a China, completamente diferente, como você falou. Se eu tenho um incentivo para que eu mantenha isso, gere mais emprego, gere mais renda, gere desenvolvimento. Eu, por exemplo, estou no semiárido, estou no Rio Grande do Norte. Fazer isso acontecer num semiárido é muito mais difícil que fazer isso acontecer no eixo Rio-São Paulo. A gente precisa apostar num modelo onde já existe um arcabouço trabalhista consistente e que promova regras que sejam efetivas, que a gente possa fazer isso de uma forma que pare de pé. Sair pela culatra
é a mesma coisa que você não sustentar os seus valores, sabe? Eu acho que hoje a gente fala sobre ética, e a ética, para mim, é agir de acordo com aquilo que eu falo. A gente está fazendo um debate onde todos nós estamos nos expondo bastante. Eu acho que ninguém aqui quer botar a nossa reputação em risco. Então, a gente tem que sustentar uma cadeia e a gente tem que se comprometer com ela. Isso vai acontecer dentro de uma legislação que seja capaz de conversar com a nossa realidade. Perfeito. Bom, daria para a gente passar bastante tempo aqui falando. Agradecer a todos e a todas. Muito obrigado. Muito obrigada pela presença de todos. Chegamos ao fim de mais um Conecta TMC. Que os debates de hoje nos deixem as respostas e os vários pontos de vista e novas perguntas, ideias, caminhos para a gente construir um futuro em que tecnologia, trabalho e inovação caminhem cada vez mais a favor das pessoas, caminhem cada vez mais a favor de nós. Um excelente jantar a todos e obrigada pela presença de todos. Uma boa noite para vocês.